Oi gente, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é sobre parto. Eu postei o relato de parto da Laura, que aconteceu dia 29 de junho desse ano. E hoje eu fiquei a fim de gravar o relato do parto do Davi, que aconteceu em 22 de fevereiro de 2010. Por que eu fiquei a fim de gravar? Porque cada gravidez, cada experiência de parto é diferente uma da outra. E porque eu queria alertar que a gente precisa ter um pouco mais de atenção ao momento do parto. Porque é o momento da mulher trazer um novo serzinho pra vida, sabe? E muitos setores de saúde ainda não se dão conta disso. Muita gente ainda defende muito a cesárea e muita gente judia muito da mulher que opta pelo parto normal. Mas felizmente, como eu pude relatar no vídeo do relato da Laura, já existe muita gente também lutando pelo parto humanizado. E eu vou contar, não se choquem, por favor, é a minha experiência com o parto de Davi, exatamente para vocês entenderem por que o parto humanizado é tão importante e por que toda mulher precisa passar por aquela experiência, sabe? É uma vivência muito intensa. Bom, vou começar para não me alongar muito, porque eu costumo falar muito, falar demais. Enfim, o Davi nasceu no dia 22 de fevereiro de 2010, às 14h45, no hospital público daqui de Salvador. O Davi nasceu, assim, vamos contar do início. Eu tava com 39 semanas já, ele nasceu com 39 semanas e um dia. E aí eu tava dormindo e me deu vontade forte de fazer xixi. Só que eu levantei e não era xixi. A bolsa rompeu, eu senti o líquido escorrendo, aquele cheiro leve de água sanitária mesmo. É bem interessante isso. E o líquido era levemente viscoso. Não é nada de outro mundo. Não vai alagar a casa. Fique tranquila. E aí, eu chamei todo mundo em casa, todo mundo se agoniou, mas até então eu não tava sentindo dor alguma. Eu só senti mesmo a bolsa romper. E aí, por causa do rompimento da bolsa, eu fiquei com medo de, sei lá, né, o bebê ficar desprotegido e corri pro hospital. Liguei pra uma amiga minha e a mãe dela acabou me levando pra maternidade. Fui junto com a minha mãe e com o meu marido. E nós fomos na maternidade, não tinha vaga, fomos em outra e aí ficamos por lá. No pré-internamento, vamos dizer assim, existe isso, não sei. Na avaliação para internar, o meu marido ficou comigo, já era, quando a bolsa rompeu, às 4h30 da manhã, já era 7 horas da manhã e eu comecei a sentir dores. Dores bem intensas, porém espaçadas, bem espaçadas. E aí fizeram a avaliação, eu tava com 3 centímetros de dilatação, mas por conta da ruptura da bolsa, eu fui internada, sem o meu marido. Eu não tive acesso a ninguém durante todo o parto, todo o trabalho de parto, todo o parto. E aí eu fui pra uma enfermaria com mais 7 mulheres e fiquei lá, assim, tipo à toa mesmo. Porque a equipe de saúde, de enfermeira, só mandava as mães calarem a boca, só mandava aquela velha piadinha do tá ruim agora, mas na hora de fazer tava gostoso, fica quieta. E eu não sei se vocês sabem, mas isso faz parte de um conjunto de violências que a mulher sofre durante o parto. Um conjunto de violências que é comum, até por parte de outras mulheres,
Você certamente já ouviu esse tipo de papo da sua sogra, da sua avó, da sua mãe, né? Tá, tipo, que durante a gravidez se sente dores, claro. E tipo, tá doendo, na hora de fazer tava ruim, reclama. Ou depois que nasce, que pariu o Matheus que balance. É normal. Enfim, mas voltando. É normal, mas não é aceitável. A gente aceita muita coisa que, assim, a gente leva na normalidade muita coisa que na verdade não é normal. Então rolava isso, todo mundo com muita dor, gente. O parto dói. Dói, isso é fato. Certo? Não há o que fugir. Você pode ter uma anestesiazinha ali, que... Enfim. Mas dói. Não tem pra onde correr. Mesmo cesárea, vai doer depois. Então, dói. Enfim, aí eu fiquei lá com mais 7 mulheres, todas em trabalho de parto. O meu trabalho de parto estava bem lento. Aplicaram um soro. E eu achei que era um soro pra me manter acordada, né? Me manter alimentada. Mas era um soro com um remedinho pra induzir a dilatação e o parto. E só me informaram isso depois que já estava aplicado. Isso também é uma violência obstétrica e você não pode deixar acontecer com você. E aí eu fiquei com esse sorinho e, tipo, assistindo o sofrimento das outras, porque eu tava inquieta, eu queria andar, porque eu sabia na época que eu tinha pouca informação sobre o parto, mas eu sabia que se eu andasse, eu aceleraria o processo de dilatação. Então eu tentava caminhar, mas sempre me mandavam retornar à maca, mesmo que aquela posição não tivesse confortável pra mim, ninguém se importava. Então, as outras mulheres também estavam loucamente com dor. Uma chegou a defecar, e aí o bebê corou, e aí vomitamos 3, eu vomitei, mas 2 vomitaram também. O quarto ficou uma lindeza. E aí foi aquela equipe limpando e aquele fuzuê. Não é fácil. Não é fácil quando o hospital não tem preparação alguma. Se informe. Eu achei a maternidade dos meus sonhos sem pagar um tostão. Porque eu me informei onde tinha o parto que eu queria pra mim. Com a Laura. Com o Davi, eu acho que assim... Na época, a rede pública não tinha essas informações de parto humanizado circulando tanto. E eu não sabia muito sobre parto humanizado. Então, juntou uma coisa com a outra. E eu tive uma experiência que foi bastante traumática. Mas que não me fez desistir da ideia de ter um parto natural humanizado, como vocês viram no vídeo da Laura. Bom... eu fiquei internada das 7 até depois de ter aula. Eu fiquei em trabalho de parto das 7 até as 14 horas. Foi a hora que Davi nasceu. Meu marido e minha mãe estavam na sala de espera do hospital, esperando por notícias. E de tanto perguntar, eles informaram a minha família que o Davi tinha nascido às 11 horas da manhã. Sendo que Davi só nasceu às 13h45. Foi a Laura que nasceu às 14, Paty. Cabeça. Eu tive sorte que a médica aqui mudou de turno, veio fazer exame de toque. Porque durante a manhã eu só recebi um exame quando eu cheguei. E outro porque eu insisti muito, umas 9 horas da manhã. E aí, quando ela me analisou por volta de... era 1h20, eu tava com 9 centímetros de dilatação. Então ela começou a ficar do meu lado e eu comecei a ficar mais tranquila, né? Pô, tem alguém cuidando de mim. Lei do engano. Me levaram pra sala de... cheguei aos 10 centímetros, me levaram pra sala de parto. E aí começou aquele negócio
De puxa, puxa o ferro, puxa, mãe, puxa. Quando vem a dor, você empurra. Empurra, minha filha, empurra, empurra. Empurrei, empurrei, empurrei. Eles fizeram um corte em mim, eu sofri episostomia. Foi um corte muito pequeno. E que meu corpo é muito legal comigo. Porque eles não viram necessidade de ponto. Mesmo depois de analisar lá há muito tempo. E, enfim, tudo voltou ao normal, ainda bem. Mas que eu fiquei assustada, né? Porque, pô, tá nascendo, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí depois que nasceu, olha, a gente fez um corte, mas não vai precisar de ponto, viu, mãe? Na minha cabeça veio, corte? Oi? Quem deixou? E aí o Davi nasceu, o Davi teve nota Apgar 7 e 9. O Davi não chorou imediatamente. E eu fiz um escândalo porque o Davi não tava chorando. E aí ele chorou. Só que eu não pude ver meu neném logo. Eu vi quando ele saiu, ele passou aqui pelo meu lado. Olhei pro rostinho, vi o queixinho furado. E ele foi pra aqui pra trás de mim. E foi levado pra tomar banho, pra poder ficar pronto, mas não tem essa necessidade. A Laura veio de parto pra mim, pro meu peito. E ela não tava suja. O bebê não sai da barriga da gente sujo. Não existe isso, não existe, não existe. E aí ele foi mamar umas 2h30. Ou seja, né, a criança saiu na barriga querendo o aconchego da mãe e não teve. Quando foi às 2h30, eu desci pra enfermaria. E aí minha mãe e meu marido puderam entrar pra nos visitar. E ficaram até acho que umas 4h30 com a gente. Eu tava passando muito, muito mal. Eu tive uma hemorragia pós-parto. Eu fiquei muito tonta, eu perdi muito sangue. E eu acho que foi por descaso lá, porque eu falava que tava passando mal e aí não me davam atenção e tal. Depois que foi saindo uns coágulos imensos de mim, me levaram de novo lá pro centro cirúrgico e aí me analisaram, não sei o que, me deram um coagulante, não, anticoagulante. Alguma coisa pra estancar o sangue, sinceramente, foi tão louco que eu nem lembro direito. E aí, eu sei que eu tive alta 3 dias depois, 2 dias depois, sem a mínima condição de sair do hospital. Tonta, loucamente tonta, passando mal mesmo, tanto que eu não saí com meu filho no braço, porque eu tive medo. E a gente foi pra casa. E pronto. Foi assim que eu parei o Davi. A história não é bonita, mas foi assim que eu trouxe meu lindo pro mundo. O dia mudou muito, mudou muito. Eu sei que tem muita gente que tem medo do SUS. E lá nesse hospital onde eu parei, ainda rola de o marido não poder entrar. E se brincar, um procedimento ainda é o mesmo. Mas existem hospitais, existem centros que podem ajudar. Tanto quem tem grana pra pagar plano e pagar tudo. Ou pra quem não tem, como eu. Eu não tinha grana pra bancar nada. E no relato da Laura, eu tive tudo. Tudo que eu pude sonhar. Sabe? Eu matei. Eu desengasguei tudo que ficou do parto, do meu primeiro parto. Tudo, tudo, tudo. E eu pude viver tudo. É que apesar de toda a turbulência que foi o processo de parto do Davi, na hora, gente, é uma coisa muito louca. Na hora que você sente que seu filho veio ao mundo pela tua força, pela tua coragem, sabe? Pelo teu corpo. É uma emoção tão grande, tão grande. É uma satisfação, sabe?
eu me senti a mulher mais poderosa do mundo naquele momento, sabe? E é incrível, é incrível. Nada, nenhuma palavra pode traduzir o que é esse momento. E é essa a mágica do parto normal, sabe? Você tem o poder e você sente isso. Eu duvido que em outra experiência na sua vida você possa sentir o parto, o poder do teu corpo, o poder de ser mulher, de ser geradora, de ser, sabe? De ser a provedora de vida, do que, sei lá, não tem outra forma. Tento buscar na mente, mas não vem. É muito, muito intenso. E é a melhor sensação do mundo. Mesmo. Mesmo. Ai. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi isso. Que besta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do relato. Foi tudo muito intenso, mas foi isso que aconteceu na minha vida e do meu filho naquele dia. Então, muito pequeno.